Quando você passa tempo demais dentro de hospital, aprende a ler o ambiente pelo cheiro. Cheiro de álcool gel na entrada, tudo normal dentro do protocolo. Cheiro de comida do refeitório no corredor. Horário de almoço, plantão trocando. Cheiro diferente na UTI, mais denso, mais fechado. Não faz falta explicar. Eu aprendi essas coisas nas 3 semanas em que a minha mãe ficou internada. Meu nome é Sandra, 45 anos, técnica em contabilidade, trabalho num escritório de médio porte aqui na cidade. Filha única de mãe. Tenho um irmão, o Fábio, que mora em Goiânia e que veio ao hospital 2 vezes nas 3 semanas que a minha mãe ficou internada. Minha mãe se chama Guiomar, 68 anos, aposentada do magistério, assim como a maioria das mulheres da família dela. Hipertensa controlada, diabética leve, mas funcional. Até 6 semanas antes dessa internação, ela cozinhava, ia ao mercado, cuidava da casa, assistia às novelas com um caderninho do lado, anotando os nomes dos personagens porque dizia que confundia. Ela entrou no hospital numa segunda-feira com pressão descontrolada e tontura severa. Em 3 semanas, em vez de melhorar, ela foi piorando. Não dramaticamente. Não era o tipo de piora que faz alarme soar. Era uma piora sutil, incremental, do tipo que os médicos descrevem como progressão do quadro e que você, do lado de fora, sente como areia escorregando entre os dedos sem conseguir segurar. Ela ficava confusa, dormia demais. Às vezes não me reconhecia de imediato quando eu chegava. Eu atribuía a internação, ao estresse, à idade, até a tarde de uma quarta-feira em que a enfermeira me chamou no corredor. Minha mãe e meu pai se separaram quando eu tinha 19 anos. Não foi uma separação violenta. Foi daquelas que chegam depois de anos de distância crescente, de jantares em silêncio, de 2 adultos que pararam de se ver como parceiros sem conseguir identificar o momento exato em que isso aconteceu. Depois da separação, meu pai refez a vida. Casou de novo, teve mais um filho, que hoje tem 22 anos e que eu mal conheço. A Guiomar ficou sozinha, não solitária. Ela tinha amigas, tinha a escola, tinha eu, mas sozinha, no sentido de que a estrutura da casa era dela. O que eu não esperava quando minha mãe foi internada era que meu pai aparecesse. Ele me ligou no 2º dia. Disse que tinha ficado sabendo pela Pati, uma vizinha antiga que ainda tinha contato com ele. Perguntou como ela estava. Disse que queria visitar. Eu não vi razão para negar. Eles tinham sido casados por 22 anos. Tinham filhos juntos. E ele parecia genuinamente preocupado. Ligava todo dia, perguntava sobre os exames, às vezes mandava mensagem diretamente para mim com sugestões de médicos, de tratamentos, de perguntas para fazer para o cardiologista. Parecia um homem que, diante de uma ex-esposa doente, havia decidido ser decente. Eu achei que era isso. Todo dia ele estava lá, assináveis da entrada como familiar cuidador. Ficava 1 hora, às vezes 2. Trazia fruta, conversava com os enfermeiros. Minha mãe, quando estava lúcida o suficiente, ficava quieta quando ele estava no quarto. Eu atribuía ao cansaço. Se você já passou por uma internação longa com alguém que você ama, você sabe como é fácil não ver o que está na sua frente, porque você está exausto demais para processar. Fica comigo, porque o que a enfermeira me disse naquele corredor mudou tudo o que eu achava que estava acontecendo com a minha mãe. Tem uma coisa específica que eu lembro da primeira semana. Minha mãe tinha um dia bom, estava mais acordada. Conversou comigo por quase 40 minutos sobre uma receita de bolo que ela queria me ensinar quando saísse. Estava animada. O médico veio, olhou os exames, disse que o quadro estava estabilizando bem. No dia seguinte, meu pai foi visitar. No dia depois, ela estava confusa de novo. Não lembrava que eu tinha ido na véspera. Dizia que estava com dor de cabeça forte. O médico disse que era normal a flutuação do quadro. Na 2ª semana, o mesmo padrão se repetiu. Um dia melhor. Visita do meu pai. 2 dias ruins depois. Eu anotei isso mentalmente, mas não fiz nada com essa anotação. Porque o que você faz com isso? Proibir o pai de visitar a mãe internada com base em uma coincidência que você nem sabe nomear? Na 3ª semana, houve um dia em que ela piou ao ponto de o médico falar em transferir para a UTI. Meu pai estava lá quando eu cheguei,
naquele dia, saindo do quarto. Expressão preocupada, aquela preocupação que parece legítima, mas que, eu sei agora, era calculada. Ela não está bem hoje, Sandra. Eu fiquei com ela um tempo. Dei o remédio das 3 para ela, que você não tinha chegado ainda. Ele deu o remédio. Eu parei. Que remédio? O que estava na mesinha, o da pressão, eu acho. Fui ao quarto. Olhei a mesinha. O porta-comprimidos que eu montava toda manhã tinha um compartimento aberto. O das 3 da tarde. Sentei ao lado da minha mãe. Ela estava dormindo com aquela respiração pesada que eu não gostava de ver. Foi naquela tarde que a enfermeira me encontrou no corredor. Ela me esperou perto da saída do corredor, longe das câmeras, longe da estação de enfermagem. Era uma mulher de uns 35 anos. Cabelo preso, expressão de quem estava prestes a fazer algo que sabia que tinha custo. A senhora é filha da dona Guiomar? Sou. Ela olhou para o corredor nos 2 lados. Depois disse em voz baixa: eu não posso colocar isso por escrito, mas preciso que a senhora saiba. Tem anotações no prontuário da sua mãe que não batem. Os dias em que ela piora são sempre depois das visitas do senhor que vem todo dia. Eu não estou dizendo o que é. Estou dizendo que a senhora deveria pedir o prontuário completo e ler com atenção. E que, se a senhora quiser saber mais, deveria perguntar à sua mãe quando ela estiver lúcida o suficiente. Fez uma pausa. E uma coisa. Antes de fazer qualquer pergunta para qualquer médico aqui, ligue para a ouvidoria do plano de saúde e solicite o histórico de autorização de medicação. O número está no cartão do plano. Ela se afastou antes que eu pudesse responder. Fiquei parada no corredor por um tempo. Depois voltei para o quarto da minha mãe. Ela estava acordando. Aquele despertar lento, confuso, de quem saiu de um sono muito fundo. Peguei a bolsa dela. Eu guardava do lado da cama sempre. E fui procurar o cartão do plano de saúde. Abri a bolsa e vi, na tela do celular dela, que havia uma pasta de fotos. Minha mãe não era de tirar foto. Usava o celular para ligação, para WhatsApp de família, eventualmente para ver vídeo de neto. Uma pasta de fotos com mais de 40 imagens era incomum. Abri, eram fotos de receitas médicas, todas tiradas pela minha mãe, com data no canto, a data que o celular registrava automaticamente. A primeira era de 4 meses atrás. A última era de 3 dias antes da internação. Cada receita tinha o nome de um remédio. E em algumas, havia uma marca à caneta. Uma marca que não era impressa, era manuscrita, em cima de um dos itens, mudando a dosagem. A letra da caneta não era do médico. Eu reconhecia aquela letra. Era a letra do meu pai. Precisei sair do quarto. Fui ao banheiro do corredor, fechei a porta. Fiquei olhando para o espelho por um tempo que não sei quanto foi. Quando voltei, minha mãe estava mais acordada. Me olhou e disse, com uma voz que ainda tinha o peso do sono, mas que estava lúcida: "Você viu o celular?" Não era pergunta. Eu assentei. Ela fechou os olhos por um segundo. Depois disse: "Eu precisava que alguém visse. Não sabia como falar. Fica comigo. Porque o que eu fiz nas próximas horas foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Não fisicamente, não legalmente, mas emocionalmente. Porque a pessoa que eu precisava enfrentar era meu pai. E eu o amava. Ainda amo. Isso não desapareceu. Só ficou do lado de uma verdade que era maior. Naquela noite, não fui para casa. Fiquei no hospital, sentada na cadeira ao lado da minha mãe, que dormia com um sono mais tranquilo do que eu tinha visto nas últimas semanas, talvez porque finalmente havia alguém do lado de fora que sabia. Fiz 3 coisas antes de dormir naquela cadeira. Primeiro, fotografei cada página do prontuário que a enfermagem tinha deixado no suporte da cama. O prontuário de acompanhamento diário, não o completo, mas o suficiente para começar. Mandei para as minhas próprias mensagens salvas. Segundo, liguei para a ouvidoria do plano de saúde. Gravei a ligação. Solicitei o histórico de autorização de medicação dos últimos 6 meses. A atendente disse que levaria até 5 dias úteis. Terceiro, mandei mensagem para o Fábio. Não contei tudo, disse apenas: "Preciso que você venha, é urgente." Ele chegou 2 dias depois. Na tarde do dia seguinte à chegada do Fábio, meu pai apareceu no hospital, no horário de sempre. Eu o esperei no corredor. Ele me viu, sorriu, disse:
Como ela passou a noite? Eu disse: pai, eu preciso te mostrar uma coisa. Mostramos as fotos das receitas no celular da minha mãe, com a letra dele. Ele ficou olhando para o celular por um tempo longo. Não negou imediatamente. Ficou em silêncio. Depois disse, com uma voz que tentava parecer calma: Sandra, você não sabe o que está vendo. Eu ajudava sua mãe a ajustar a medicação porque o médico dela não estava prestando atenção. Eu estava tentando ajudar. Você estava alterando receitas médicas. Eu estava cuidando dela. Fiz uma pausa. Então, você não vai se opor quando eu entregar isso ao Ministério Público de Saúde? Ele ficou em silêncio por um tempo longo. Depois disse: você vai destruir sua família por causa disso? Eu olhei para ele. Você destruiu a saúde da minha mãe por causa disso. Virei as costas e voltei para o quarto. Não o deixei entrar mais. A partir daquele dia, o nome dele foi retirado da lista de visitantes autorizados. A coordenação do hospital pediu justificativa. Eu apresentei as fotos das receitas e o prontuário. Eles encaminharam para o médico responsável e para a gerência clínica. O Fábio, quando entendeu o que estava acontecendo, ficou do lado do nosso pai. Disse que eu estava exagerando, que nossa mãe era idosa e confusa, que as alterações nas receitas podiam ter uma explicação. Aquilo doeu de um jeito que a situação com meu pai não tinha doído. Minha mãe recebeu alta 22 dias depois daquela conversa no corredor. Não porque o quadro tinha se resolvido completamente, mas porque sem as visitas do meu pai e com o prontuário sendo revisado por um segundo médico, solicitado pela gerência clínica, ela começou a estabilizar de verdade. Em 2 semanas, estava conversando com clareza, reconhecendo todo mundo, reclamando da comida do hospital, com o humor que eu não via desde antes da internação. O segundo médico identificou no prontuário o padrão que a enfermeira tinha me apontado. Não conseguiu provar com certeza absoluta o que havia ocorrido. Faltava exame toxicológico retroativo que não foi solicitado a tempo. Mas havia inconsistências suficientes para que o caso fosse encaminhado formalmente. Registrei um boletim de ocorrência. Depois, com o auxílio de uma advogada que uma amiga me indicou, formalizei a denúncia no Ministério Público. O processo estava em andamento quando minha mãe voltou para casa. Meu pai não foi processado criminalmente, pelo menos não naquela fase, mas foi notificado. E o plano de saúde, ao revisar o histórico de autorização que eu havia solicitado, identificou irregularidades que geraram uma investigação interna separada. O Fábio e eu ficamos sem conversar por 4 meses. Quando ele voltou a me ligar, foi porque minha mãe pediu. Disse que não aguentava ver os filhos separados. A conversa foi curta e difícil. Ele não disse que eu tinha razão. Eu não pedi que dissesse. Disse apenas: eu precisei fazer o que fiz. Ela é nossa mãe. E ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: eu sei. Não era perdão. Não era reconciliação completa. Era o início, lento, desconfortável, de 2 pessoas tentando encontrar um chão comum depois que o chão que as sustentava tinha rachado. Minha mãe, quando eu conto para ela que estou bem, me olha com uma expressão que eu levei um tempo para nomear. Não é gratidão, é alívio. O alívio de uma mulher que guardou fotos de receita no celular porque não conseguia falar e que um dia acordou num hospital e viu a filha entrar no quarto com o celular na mão e entendeu que alguém tinha finalmente visto. Às vezes é isso que basta. Não a justiça completa, não o processo encerrado, não a família reconciliada. Só alguém que viu e que não fingiu que não viu. Se você chegou até o final dessa história comigo, muito obrigada. Me conta nos comentários. Você já esteve do lado de dentro de um hospital cuidando de alguém? E sentiu que havia algo que não estava sendo dito? Estou lendo tudo. E se você conhece alguém que está passando por uma internação longa com a família, manda esse vídeo. Às vezes a gente precisa de alguém que diga: presta atenção.